galera, vamos estar começando mais um vídeo hoje, mais um momento, tamo junto nessa, né? É bom a gente começar. Podemos ouvir um pouco da palavra de Deus. Quero trazer uma live aqui bem top da galáxia, aquela live que ela chega até você, onde Deus ele fala os corações, onde podemos clamar ao Senhor, onde podemos mudar a nossa vida, onde podemos estar somente com Ele futuramente, porque hoje estamos em carne, mas futuramente vamos estar a vida toda do lado do Pai. Então, quero trazer uma mensagem aqui hoje tão top, porque eu sei que existe um lugar melhor que esse. As pessoas, muitas delas não acreditam, acham que é uma zombação, uma brincadeira, mas eu digo a vocês que um dia a verdade ela vai chegar para todo mundo. Eu espero que não seja tarde para muitas pessoas que não reconhecem o seu Criador. Mas hoje aqui eu quero falar de um homem que sempre honrou a Deus. Ele honrou em momentos bons, ele honrou em momentos ruins, porque a vida ela é assim, é de altos e baixos. Não é sempre que você está lá em cima, às vezes você também passa a estar lá embaixo. A vida de um cristão, a vida de um crente, ele sabe que essa vida aqui ela é passageira, mas também ele sabe que o depois será melhor do que agora. Não dá para ficar pensando só no agora e não pensar no depois, porque Deus envia o seu Filho. Ele envia o seu Filho, ele envia a Bíblia, ele envia para nós que somos servos se alimentar da palavra de Deus. E Jesus ele fala que nem só de pão viverá o homem. Então é necessário que vivemos também com a palavra de Deus, porque ela nos fortalece, ela nos ajuda, ela é tão boa que dá uma direção eficaz pra gente. E a eficaz é Deus, mano. Podemos confiar no Senhor? Podemos. Ele é a rocha, Ele é a nossa alegria e Ele é o nosso refúgio. Eu acredito no Senhor. E sabe por quê? Porque eu sei que aqui realmente é passageiro. Eu creio nisso. Chegará o momento que nós vamos se alegrar na glória. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então eu queria falar aqui hoje sobre Abrão, um homem temente a Deus. Hoje ele é Abrão, mas futuramente ele vai virar Abraão. Entenda e compreenda por que tanta mudança em tantas pessoas aqui na palavra de Deus. Isso é necessário porque é a palavra de Deus. Foi a Bíblia que mostrou a nós o porquê que eles mudaram o nome. Se você for olhar, Sarai passou a ser Sara, Abrão passou a ser Abraão, Saulo passou a ser Paulo. Eles mudaram porque eles tiveram as histórias deles. É interessante que a palavra de Deus, todo mundo tem a sua história. E você? Você também tem a sua história? Você também clama ao Senhor? Você busca o Senhor? É interessante, né? Porque a Bíblia, ela está aqui todos os dias. Você deve ter uma na tua casa. Você já leu alguma vez? Já se importou com o que Jesus ele passou? Já se importou com um familiar, um amigo, ou alguém que ora por você todos os finais de semana? Alguém que se preocupa com você? As pessoas hoje vivem um momento de esfriamento mundial. Ninguém mais se importa com ninguém. As pessoas se importam sim, não vamos dizer isso não.
quando está totalmente endividado, quando está totalmente com a corda no pescoço, quando está realmente perto da morte. Aí elas procuram Deus porque está perto da morte. O desespero, a alucinação, a preocupação sufoca, deixa você assim, preocupado. É a hora que eles mais clamam a Deus, na hora que estão preocupados e desesperados. Mas hoje vou falar de um homem aqui que não estava preocupado e que não estava desesperado, porque ele tinha total certeza, e ele tinha um controle na vida dele, da família dele, porque ele tinha um Deus que o abençoava, um Deus que amava ele, um Deus que falava com ele, um Deus que correspondia a ele. Deus falava, ele correspondia, porque ele tinha temor a Deus. Você tem temor a Deus? Você clama ao Senhor? Você busca ao Senhor? O Senhor Deus, Ele entende você. Ele sabe o seu coração. Ele sabe o que você está passando. Você pode não contar para ninguém, mas Deus sabe o que você passa todos os dias. Ele nos fez onisciente, onipresente, onipotente, aquele Deus que sabe todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, amém. Que o Senhor seja louvado, seja glorificado, seja anunciado, principalmente. Que o Senhor venha receber muitas almas, que as pessoas venham a ser transformadas em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então esse homem aqui era um homem que clamava a Deus, de manhã, de tarde, de noite. Não importava a hora, o que importava mesmo é que ele clamava ao Senhor. Ele clamava, e quando Deus falava com ele, ele correspondia. Ele queria ter um filho, e Deus deu um filho para ele, chamado Isaac. É interessante essa mensagem, porque ele tinha uma família. Isso que é muito bom. Família é uma dádiva de Deus. Deus abençoa todos vocês que têm família, que têm filhos, aqueles que estão projetando a fazer uma família. Deus, Ele vai abençoando, Ele vai guardando, Ele vai cuidando, Ele vai trazendo um por vez aos caminhos deles. Mas Ele não força ninguém a nada. Isso aí é espontâneo. Quando é criança, é o filho, você ensina princípios de Deus, Ele vai com você para a igreja, Ele corresponde com você. Aonde que você vai, Ele vai junto com você, porque você cuida dele. É igual Deus cuida de nós. Nós adultos, Deus consegue também cuidar de nós quando estamos na caminhada com Ele. Quantos livramentos passamos, quantos sofrimentos tivemos, e Deus nos socorre. Ele provê, Ele proverá. Muitas pessoas acham e pensam assim: vou servir a Deus e vou ficar rico. Não é assim não. Deus, Ele quer te dar uma vida eterna. Se Ele for te dar riqueza, glória a Deus, porque Ele é dono do ouro, da prata, do bronze. E se Ele não for te dar, Ele continua sendo Deus. Mas estamos aqui para ajudar as pessoas a entender e compreender que não é sempre que você vai ficar rico. Não é. Se você for pensar em estar com Deus para ficar rico, meu Deus do céu, nem para o céu você vai. Porque os ricos não querem saber de Deus. Momento, coisas, fama, status, poder. É isso que os ricos pensam, a maioria, a grande parte. Mas estou aqui para falar a você que não é que você vai ficar rico, mas se você ficar rico, glória a Deus. Mas se você também não ficar, glória a Deus também. Porque Deus sabe todas as coisas. Temos que estar na caminhada por Cristo, por Deus, melhorar nossa vida, nosso bem-estar com a família, com nossos filhos. Ainda mais, confiar nele, porque Ele é o pão da vida. Ele envia seu Filho Jesus. É interessante, né? Temos que pensar também no paraíso. O nosso nome no livro da vida. Temos que pensar nisso. Não é todo mundo que pensa assim. O momento é tão bom que as pessoas pensam só no agora. Agora tá bom, geladeira tá cheia,
tanque do carro tá cheio de gasolina, carro na garagem. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso a traça come, o cupim come, o ferrugem come. Mas a sua vida eterna com Deus, aí não é passageiro, porque é você e Ele. É você e Ele. Somente você e Ele. Então, voltando a falar desse homem chamado Abrão, ele tinha um filho, e Deus sempre falava com ele. E Deus sabia o quanto Abrão amava o seu filho. Ele sabia que Abrão faria qualquer coisa por seu filho. E Deus também sabia que Abrão faria qualquer coisa por ele. Porque foi Deus que o abençoou. Foi Deus que deu presente para ele. Eu entendo, eu creio. Eu sei que entre mulher e homem nasce um baby. Mas se for vontade de Deus, nasce gêmeos, 3, 4, 5, trigêmeos, quadrigêmeos. Se for vontade de Deus, você vai ter. E se não for vontade, você não vai ter. É assim que acontece com as pessoas. As pessoas acham que filho é só vai lá fazer, tá feito. Não é assim, não. Muitas das vezes é um processo. É um processo. E Deus sabe todas as coisas. A hora certa de vir um baby. A hora certa de vir uma criança, um filho. Tem pessoas que tentam e não conseguem. E tem pessoas que demoram 10 anos, 15 anos. Ou 20. Fazem tratamento, fazem tudo. Na hora certa, Deus vai dar. Tem que clamar? Tem que ter fé? Tem que ter obediência? Tem que ter temor a Deus? Tem também. Tudo é um processo. Tem pessoas que acham que só porque faz filho, já está no céu, está no paraíso. Não é assim não. Para estar no paraíso também é um processo. Deus abençoa todos. Mas existem pessoas com diferenças. E quais são as diferenças? Não é todo mundo que consegue ter em seguida, em sequência. É que pessoas são escolhidas, são realmente. Mas existe um processo para você ter uma felicidade maior ainda. Eu creio que quando Deus dá, Ele dá para você ser feliz. Eu creio. Eu conheci muita gente que demorou 10 anos, 5 anos, 13 anos e conseguiu. E está muito feliz hoje, está abençoado. O importante é você não desanimar. O trabalhar de Deus na vida de cada um é conforme o tempo dele, não é conforme o nosso tempo. Deus, Ele é abençoador, Ele é galardoador, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe. Então, confia sempre no Senhor, porque Ele é bom demais o tempo todo. Então, Abrão, ele era temente a Deus. E nessa mensagem aqui hoje, Deus vai colocar Abrão à prova, para ver se realmente ele é temente a Deus. Essa é uma passagem que Deus, Ele vai ver o quanto Abrão confia nele, o quanto Abrão tem um temor a ele. É tão interessante que os profetas dessa época, eles tinham um temor a Deus. Não são como os profetas da época de hoje. Vende Deus a qualquer minuto. Se vende, ofende a Cristo, ofende a Deus, desonra, xinga. Os profetas de hoje, não podemos dizer que são todos assim. Mas grande maioria não são profetas. São falsos profetas e são lobos vestidos de ovelhas. Os de hoje têm esse nome. Os de antes não tem esse nome, por quê? Porque os de antes honravam mais a Deus. Os profetas, né? Os profetas. Os de antes é bem diferenciado de hoje. Os de hoje se vende por qualquer coisa. Qualquer coisinha que acontece na vida já dá as costas para Deus. Mas sabemos que para estar na caminhada com Deus é um processo, é um trabalhar. E hoje o esfriamento mundial faz as pessoas se distanciar de Deus. Não estar mais perto, pelas situações, pelas coisas que acontecem no mundo, pelas amizades corrompidas. Os maus costumes sempre vai traindo os bons costumes para o outro lado. É assim, esfriamento mundial e tudo é cumprimento da palavra de Deus. Então vamos para a história hoje de Abrão. Abrão,
um homem temente a Deus. Você conhece Abraão? Você tem vontade de ser como Abraão? Ter temor a Deus? Fazer parte desse evangelho? O seu nome não tem como encaixar aqui. Mas sabemos uma coisa, que o seu nome vai encaixar lá em cima, no outro livro, que é o livro da vida. É um livro que nem todo mundo vai ter o seu nome. Para estar ali é um processo. Para você chegar ali é um processo. Tudo é um processo. Se fosse fácil, Jesus nem viria. É verdade. Se fosse fácil, Jesus nem estaria aqui. Ele nem morreria por você e por mim. Se fosse fácil, meu Deus do céu, tudo na vida é uma luta. Então, para conquistar o seu nome no livro da vida, para conquistar você, para você estar no paraíso, também é um processo. Deus põe Abraão à prova. Livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Alguns versículos da palavra de Deus, não é muito não, mas você vai compreender como que Deus, Ele é bom demais o tempo todo. E Deus conhece o nosso coração. Por isso que eu sempre venho falando, é um Deus vivo, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus que sabe todas as coisas, não importa a hora, não importa o momento, não importa o dia, Ele sabe o seu coração, Ele compreende, Ele entende, Ele que nos criou, foi Ele que fez Adão, foi Ele que fez a Eva, da costela de Adão saiu a Eva. Então realmente o Criador sabe de tudo, já acabou esse mundo em dilúvio, deu oportunidade novamente, e o povo ainda faz errado, continua no errado, porque eles não querem ir para a glória, eles não querem o paraíso, eles querem ficar aqui, muitos querem permanecer aqui, mas graças a Deus, ninguém é imortal, graças a Deus, que todo mundo está aqui de passagem, porque existe um lugar melhor, mas não é para todos, não é. Aqueles que buscam os que não buscam, sem chance, vai tudo ficar aí. Vão chorar, vão clamar e vão ficar. Essa é a verdade. A Bíblia sempre relata, ela sempre menciona quem vai e quem fica. É um processo. Quem vive o Evangelho são os que vão. Os que não vivem, eles vão ficar. Vai fazer o quê? A mensagem é falada, é pregada, é anunciada. Deus não quer você 24 horas, mas Ele quer que você tenha um tempo para Ele. E um tempo para Ele é você também fazer as coisas certas. Não ficar fazendo coisa errada como as pessoas fazem todos os dias. Elas não param. Estão viciadas no pecado. Estão viciadas nas trevas. Estão viciadas na escuridão. Estão viciadas por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de tudo. Se você pensar assim, não tiver um controle, você também vai ficar. É assim. O tema aqui é: Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome. E ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, e o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrarei, queime o seu filho como sacrifício no dia seguinte. Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenhas para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu um lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento e o menino, vamos ali adiante para adorar Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Então, já vimos que Deus sabia que Abraão gostava muito, gostava muito do seu filho. Qual é o pai que não ama o filho? Nos tempos de hoje, vamos trazer a mensagem para os tempos de hoje. Nos tempos de hoje, os pais matam os filhos. Nos tempos de hoje, a intolerância, a impaciência é tanta que mata os filhos por causa de qualquer coisa.
Vamos falar um pouquinho aqui, quando você tem um carro do ano, uma Lamborghini, uma Ferrari, se o seu filho arranha ele, o que vai acontecer? Normalmente, já viu uns casos assim, que o pai matou o filho de pancada, cortou o braço, a perna, judiou da criança, esnobou o filho pelo material. Uma criança não entende, não compreende. Por mais que você fala, ela acaba fazendo novamente. Eu já fui criança, você já foi criança, mas a intolerância, por que está nas pessoas, nos pais das crianças? Porque é o esfriamento mundial. O amor ao filho, o amor ao próximo, o amor a alguém, acabou. Acabou por causa do material, acabou por causa da fama, acabou porque a pessoa não tem mais aquele amor, o amor que Jesus, ele vem, ele nos oferece. Não é todo mundo que quer. A pessoa prefere só no momento, acha que isso é felicidade, acha que isso é tudo. Então Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão não é como as pessoas de hoje, não. É muito diferente. As pessoas de antes não são como as de hoje. As de hoje é um tempo avançado, é um tempo de tecnologia, é um tempo de tudo. Mas as pessoas de hoje estão longe de Deus, estão por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de tecnologia. Isso corrompeu as pessoas. Olha quantas pessoas estavam no caminho de Deus antes e hoje estão tudo afastado. E quando estão no caminho de Deus, não é o Deus que eles estão indo. As trevas, matar, roubar e destruir e arrancar tudo. Ele consegue mentir, ele consegue fazer você ficar contra o seu Deus, mas até quando você vai suportar isso? Até quando você vai aguentar isso? Vai chegar uma hora que a máscara vai cair. Esse que eu estou falando é o que vem matar, roubar e destruir. É o que ele mais sabe fazer. Ele te dá, mas ele quer de volta. E ele quer a sua vida. Então os pais de antes não são como os pais de hoje. Os de antes, eles tinham mais amor aos seus filhos. Eles toleravam. Não vou dizer que todo mundo é assim, não. Mas hoje, se você for olhar uma porcentagem grande, é o que você mais vê na televisão. Os pais abandonando seus filhos por causa de qualquer coisa, até por causa de namorado abandona. Hoje, os tempos de hoje, os pais fazem os filhos, mas abandonam por causa de uma namorada nova, uma mulher nova, um marido novo, largam tudo. Todo mundo tem amigos recentes que aconteceu isso, ou até vizinhos recentes, ou alguém que conhece também, que já fez isso. Isso é chamado de esfriamento mundial. Filho é uma dádiva de Deus. É uma herança do Senhor. É os querubins, como a gente tem falado na igreja, aprendendo. Querubins. Deus, ele te dá uma bênção. E a bênção é um filho que parece com você. Ele tem os seus traços, as suas semelhanças. Ele faz o que você faz. Ele lembra você. Os seus, praticamente, pais, quando olha seus filhos, falam, parece você quando era pequeno. É assim que é falado, que é mencionado. Mas será que os pais lembram disso quando está maltratando seus filhos? Ou quer arriar a correia? Eu entendo que tem que ter uma correção. Isso é verdade. Tem que disciplinar a criança, tem que. Mas você matar o seu filho por causa do material, porque ele arranhou, porque ele quebrou, porque ele jogou uma pedra, tá errado. O material você compra de novo. Mas o filho, você não compra de novo. Filho não se compra. Filho você faz, é com amor e carinho, mas muitas das vezes a intolerância é tanta que você nem quer fazer mais. Só um tá bom, vai xingando, vai reclamando, vai falando que se arrependeu. Hoje as pessoas são assim, por causa do esfriamento mundial e a intolerância. E aqui, voltando à mensagem da palavra de Deus, Deus sabia que Isaac gostava do pai dele, e gostava demais. E Abraão amava o seu filho. Os dois se amavam, pai e filho, tinham amizade. Então, aquilo ali era algo extraordinário. E Deus sabia o coração do pai. Deus sabia o coração de Abraão, sabia. Então Deus falou assim: Isaac, 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 ofereça o melhor para mim. O melhor era o filho. Ele não tinha outra coisa a não ser o filho. E Deus não queria matar o filho dele. Deus só queria saber o tamanho, a grandeza, o temor, até quanto
ele faria por Deus. Deus, quando quer abençoar, ele quer abençoar de certa forma. Quando Deus quer te ajudar, ele quer te ajudar de certa forma. E Deus sempre quis ajudar Abraão. Ele sempre abençoou, sempre falou com ele. Sempre nas visões, Deus falava com Abraão. Até mesmo quando ganhou esse filho, ele agradeceu ao Senhor. Só que dessa vez, Deus usou a prova até quando Abraão ele será fiel a mim. Então, Deus falou, ofereça o seu melhor. E o melhor é o filho. Ele não dormia, ele ficava preocupado, ele pensava. E agora Deus quer o meu filho. O que eu tenho que fazer? Sempre tive temor a Deus. Eu vou ter que entregar meu filho. Mas Abraão, aqui na história, fala que ele pensou várias vezes, mas quando Deus falou com ele, ele fez o que Deus falou. Pegue seu filho, o melhor, ofereça. Ele arrumou uma jumentinha, como lemos coisas agora, pegou os empregados e foi adiante. E aqui vamos entender o temor desse homem, o temor de Abraão a Deus. Como ele honrava o Senhor, como ele respeitava, como ele fazia aquilo por amor. Olha como que é interessante. Deus, ele te abençoa. Ele não quer nada de você, não. Deus é abençoador, é galardoador, é dono do ouro, da prata, do bronze. Ele é o melhor do mundo. Abraão pegou a lenha para sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo, Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. Olha como que essa passagem é tão interessante, né? Que o filho já sabia que tinha as lenhas, já sabia que tinha faca, sabia que tinha tudo, mas ele não via o carneirinho. Ele não via o carneirinho. Então, é normal uma criança perguntar ao pai, aonde que está o carneiro? Se vamos fazer sacrifício, oferecer o melhor para o Senhor. Ele queria saber, porque o pai não estava com o carneiro na mão. Só que Abraão, ele já profetizava. Abraão profetizava que Deus, ele iria prover. Mesmo que Deus pediu o seu filho, Abraão não sabia o que Deus pensava. Abraão não sabia o tamanho e a grandeza, o que Deus faria com ele. Mas mesmo assim, Abraão honrou, levou o seu filho, e o seu filho ali perguntando, papai, 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 cadê o carneirinho? Papai, 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 se vamos lá em cima, cadê o carneirinho? Como é que faz? Era assim que era falado ali entre pai e filho. Se vamos oferecer o melhor para Deus, vamos lá, mas está aqui o graveto, está aqui a faca, e onde que está o carneirinho? É interessante, né? O tamanho, a grandeza, né? Porque Deus, ele sabia todas as coisas. Mas a fé de Abraão era também grande. Porque ele mencionou aqui, Deus proverá o carneirinho. Deus vai fazer algo extraordinário. Ele já fez na minha vida por mudar eu. Ele já fez na sua vida por mudar você. Então Deus, ele provê. Ele sabe todas as coisas. Nós temos que largar orgulho, temos que largar aquilo que está pesado, que estamos carregando, e deixar na mão de Deus. Jesus fala até isso. Vinde a mim, vocês que estão aflitos, cansados, oprimidos.
A carga é leve, porque Jesus, ele já morreu por nós. Ele já nos libertou. Não há de nós ficar preocupado e amarrado com as trevas, com a preocupação, com as ilusões. Não podemos se amarrar, porque somos filhos de Deus, somos. Mas também tem uma diferença. Somos aqueles que é escolhidos, que estamos no Evangelho, levando o Evangelho, aprendendo e ensinando as pessoas para estar também. A palavra de Deus, ela sempre vem anunciada, né? E quando você fala de Deus, nunca é perdido, é lucro. Você aprende, as pessoas aprendem, principalmente com essa doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário que as pessoas compreendam, entendam que existe um Deus que é vivo. Não é uma imagem, não é um feijão, não é um elefante, não é um pano, não é um lenço. Esse nosso Deus é um Deus verdadeiro e fiel. Creia e profetize. Porque Ele pode te abençoar. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. O tempo de Deus não é o meu tempo. E não é o seu tempo. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele te abençoando hoje, Ele é Deus. Se Ele não te abençoar hoje, Ele continua sendo Deus. Não importa a hora, não importa o dia. Ele sempre vai ser Deus na minha vida e na sua vida. Você que crê nele, glória a Deus. Se você não crê, começa a crer. Buscar os reinos do céu. Isso aí é importante que façamos. Porque nós estamos aqui de passagem. Jesus já nos deu a chave. Agora, nós, para abrir a porta, precisamos caminhar. Precisamos fazer o melhor. Subir degraus após degraus até chegar lá. Vai ser difícil? Vai. Teremos problemas, aflições? Teremos. Mas passaremos com Deus, passaremos com Jesus e nós vamos vencer. Porque Jesus, Ele já venceu no deserto. Ali já foi a tua vitória. E a nossa vitória também será garantida em nome de Deus. Glória a Deus. Então aqui, o menino, ele foi amarrado pelo pai dele, né? E foi colocado ali para o sacrifício. Eu acredito que ele chorava. Acredito, chorava. Um filho que Deus deu para ele. Homem pensa nisso, né? Pô, Deus me deu, mas Ele quer de volta? Deus não quer nada em troca, mano. Aqui é só uma simulação, né? Como eu tô introduzindo aqui, que Deus queria provar o tamanho, a grandeza sobre Abraão e Deus. Até quando ele me serve? Até quando ele resiste? Até quando ele aguenta? É a prova. Deus colocou ele à prova para ver se realmente é um servo como Jó, se é um servo como Paulo, se é um servo que teme a Deus, é temente a Ele, sabe que não vai dar as costas. Existe. Noé também foi um servo de Deus temente a Ele, não deu as costas. Por mais que toda aquela cidade xingava Noé de louco, de maluco, não importava o que as pessoas falavam. É assim que a gente tem que pensar também. Temos que ser como Noé. Não importa o que as pessoas dizem de nós. O importante é nós e Deus. O importante é nós e Jesus. Porque quem morreu por nós foi Jesus. Não foram as pessoas, não. Quem nos deu a vida foi Deus. Não foi vizinho, não foi amigo, não foi colega, não foi. Quem nos preocupa com nós é Deus. Não é ninguém fora, não. Porque Deus conhece cada coração. Porque Deus conhece cada vida aqui. Deus sabe todas as coisas. Na hora certa Ele vai te abençoar. Eu creio, profetiza, agora a Deus. Eu creio. Então aqui, ele já foi praticamente amarrado. O pai dele amarrou ele, né? Como aqui está mencionando. Colocou ali, porque ele tinha pegado a faca. Já para abrir o menino. A oferenda, quando você oferece o sacrifício, você mata um animal, oferecendo assim, o melhor, né? Então quando ele pegou a faca, falou para ele: Abraão, 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 não faça isso. Na hora ele não compreendeu. Deus está pedindo meu filho, ofereça o sacrifício, fala: Abraão, 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 não faça isso. Abraão também não conseguiu entender. O que está acontecendo? Deus fala comigo,
Eu vim na terra de Moriá, onde tem que fazer o sacrifício. Vim de longe, trago o meu filho aqui e agora está pedindo para parar? Não estou compreendendo, não estou entendendo. Aí vai falar para ele como que é bom estar na caminhada com Deus. Porque se Deus chegar ao ponto de falar para você que você vai ser um mensageiro da palavra de Deus, ou você vai ser um pregador, ou você vai ser um cantor, que faça alguma coisa para Deus, Deus vai te colocar à prova. Até quando você vai aguentar? Até quando você vai suportar? Nem todo mundo consegue levar uma mensagem da palavra de Deus para as pessoas. Nem todo mundo consegue ler uma Bíblia. Nem todo mundo consegue fazer o que Deus pede que faça. Como Jesus falou, a carga com Jesus, ela é leve. A palavra de Deus, eu achava uma loucura. Eu não era crente, né? Não conhecia. E hoje eu faço que nem ele faz. Falo de Deus, abro a Bíblia, leio a Bíblia. Falo de Jesus. Tô que nem ele, falando da palavra de Deus. A gente no passado fala uma coisa, mas no futuro a gente se torna. O poder da palavra é assim. E quando Deus te usa, quando Deus te chama, você não pode dar as costas. Você tem que ir à luta. Jesus venceu. Jó venceu. Abraão venceu. Noé venceu. São vencedores da palavra de Deus. Homens que temiam a Deus. O temor é grande. Não desonrava não. Não desrespeitava não. Esses homens não são como pessoas de hoje não. Qualquer coisinha já dá as costas para Deus. Mentem, né? Fazem qualquer coisa por dinheiro. Estamos aqui não é para ganhar dinheiro, porque a palavra ela é restauradora. É interessante, né? Porque Deus, ele é bom demais. O tempo apareceu aqui. Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele, disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho único. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelas chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Olha como que essa mensagem é tão bonita. Lembra que Abraão falou que Deus proverá? Quando o menino falou, quando o filho do Isaac, né, falou pro pai dele: pai, cadê o carneirinho? Ele falava: Deus proverá, Deus proverá. Abraão já tinha fé. Abraão profetizou que Deus iria prover. E realmente proveu. O anjo falou com ele. Ali tinha um carneirinho ali preso com chifre. Pegou o carneirinho, ofereceu o melhor a Deus. E todos ali ficaram felizes. Ele ficou tão feliz porque ele viu que Abraão, ele tinha temor a Deus. Jamais voltou atrás. Jamais negou o que Deus pediu. Ele foi adiante, ele foi à luta, ele foi guerreiro. Ele foi um soldado de Deus. A gente vê essas coisas, vemos que as pessoas ali, elas se importavam mais com Deus do que com a própria vida, ou até do filho. Mas Deus jamais iria matá-la. Jamais iria fazer o mal. O homem não pensa assim. O homem pensa diferente. O homem pensa que se vai perder, ele vai ficar triste, ele vai sofrer. Realmente a carne é assim. Mas quando Deus falar com você, não pense que você vai perder, que você vai sofrer. Pense que você vai ganhar. Porque o nosso tempo aqui é de passagem. Mas lá em cima é eterno. Muitas pessoas escutam a voz de Deus. Muitas pessoas ouvem Deus falar através de pregação, através de louvor, através de uma mensagem. Mas quantos vão atrás? Se não tem dinheiro, ninguém não quer nem saber. Se não tem fama, nem passa perto. Fica pra lá. É assim os tempos de hoje. Por isso que a passagem fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. São poucas pessoas que vão. Eu digo a você, se você estiver nesse meio de poucos, agradece a Deus e dê glória a Deus. Porque você ainda não é como muitos corrompido
pelo material, corrompido pelo momento, corrompido pelas coisas más. O inimigo quer você que é do bem. Quando você já for dele, ele nem incomoda mais você. Você já é dele, na hora certa ele acaba com você. É assim. E Deus te dá a vida para você ser feliz. Então aqui, voltando à história, Abrão pôs aquele lugar um pouco mais para cima. Abrão olhou em volta, viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abrão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abrão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz na sua montanha: o Senhor Deus dá o que é preciso. Olha que interessante, que passagem bonita. Então Deus, vimos que Ele pode nos dar o que Ele quiser. O que é preciso só para você viver. O que é preciso só para você se alimentar. Ele pode te dar o limite. Não te dá mais e nem te dá menos. Uma que se Ele te der a mais, você pode esquecê-lo, abandoná-lo e nunca mais voltar para a casa de Deus, aos caminhos dele. É isso que as pessoas fazem hoje. Quando Deus o abençoa demais, já dá as costas. E quando dá as costas, xinga ele, mancha a imagem dele, mas não lembra da origem, não lembra dos tempos atrás. É isso que as pessoas não reconhecem. Não reconhecem, fazem o terrível, blasfema e não confia em Deus. Isso porque no passado era um servo de Deus, era um abençoado, e hoje é totalmente ao contrário. Porque está nas trevas, porque está cego, porque sofreu um pouquinho, acha que é culpa de Deus. Desde quando que Deus tem culpa de alguma coisa que acontece aqui na terra? Desde quando que Deus tem culpa quando você tem um problema? Você nasce sem nenhuma dívida, você nasce sem roupa, depois é seu pai que compra roupa, põe roupa em você. Jamais Deus fez algo para te prejudicar. É as pessoas que se prejudicam e botam a culpa em alguém. Sempre tem um culpado, mas Deus não culpa ninguém de nada. É interessante, né? Como que Deus é diferente do pensamento das pessoas. Por isso que a gente tem que focar em Deus. Porque Ele é o que nos corrige. E é o que nos ama. E por isso que Ele mandou o seu Filho morrer por nós. Porque ainda vê esperança em nós. As pessoas, elas pensam assim: é uma imagem, é o meu Deus. É uma estatura ali, é o meu Deus. Mas não vê que a origem, que um dia o Deus o abençoou. O Criador, Ele é único. Não existe outro. Não existe outro. Só conheço um Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, só. Então, voltando assim, Deus deu o que foi preciso. E Ele ficou feliz, porque a maior riqueza dele ali era o filho. Abraão amava o seu filho Isaac. Amava demais. Mas, uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o teu filho, o teu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar. E eles serão vencedores. Eles vencerão os inimigos. Olha, Deus o abençoa Abraão. Abençoa com riquezas, abençoa com filhos, que seriam uma família grande, uma família imensa. Como as estrelas, você consegue contar as estrelas? Impossível. Nem a areia que está no mar não dá para contar, porque é muita areia, é muitas estrelas. Então Deus, Ele é abençoador, é galardoador. Ele abençoou aquele que tem temor a Ele, aquele que respeita Ele, aquele que está com Ele todos os dias.
Isso é muito importante que a gente aprenda e entenda. Quando você é abençoado, é que Deus te abençoou. Por isso que é bom a gente reconhecer que o Criador, Ele abençoa aqueles que são ímpios e aqueles que não ímpios. Aqueles que estão na luz, até aqueles que estão nas trevas. A chuva vem do céu. É uma dádiva que todos recebem. Aqueles puros e impuros recebem. O sol também é algo de Deus. Todos recebem a vitamina D, vitamina C, todo tipo de vitamina. Recebem. Para vocês verem como que Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Ele podia fazer diferente. Dar só para os seus filhos. Mas Ele não é isso. Ele não é egoísta. O inimigo, ele é egoísta. Olha quantas pessoas tem no mundo que é egoísta. Além de ser egoísta, elas estão praticamente nas trevas. Porque ela pensa em si próprio e não pensa no próximo. Quantos familiares que você conhece que só pensa em si, não pensa nem no pai, nem na mãe, nem em ninguém. Acha que a riqueza é tudo. Acha que a riqueza é o Deus dela. Muitos são assim. Jamais essa pessoa vai para o céu. Aqui tem uma passagem do moço rico, né? Que ele falava assim para Jesus: como é que eu faço para ir para o céu? E Jesus falou assim: dá tudo que você tem. Doeu no coração dele. Jesus já sabia o coração dele. Já sabia que ele não daria. Então, já vimos que os ricos, grande parte dos ricos, não herdarão o reino dos céus. Eles ficarão. Tribulação. Eles ficarão. Mas aqui Deus o abençoou. Abençoou Abraão. Ele ficou muito feliz. A sua família, ela cresceu, como Deus tinha falado. Eles venceram os inimigos, como Deus tinha mencionado, porque eles eram muitos. Além de ser muitos, eles eram guerreiros, abençoados por Deus, porque Deus o abençoou. Olha só que interessante aqui, no finalzinho. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam e os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Olha que história bonita, mano. Que história mais topzera da galáxia. Deus o abençoou. Abençoou. Deus mostrou a Abraão a importância de estar no caminho dele. Deus mostrou como Ele é bom o tempo todo. Esse Deus que a gente serve, Ele é bom demais de manhã, de tarde, de noite. Ele abençoando, Ele continua sendo Deus. Ele não abençoando, também continua sendo Deus. Porque a vida que você tem é uma vida valiosa. Dê valor na tua vida. Dê valor aos seus filhos, à sua esposa, a quem você ama. Porque Deus te deu, foi um presente. Foi um presente que nem todos têm. Agradeça aos céus, agradeça a Jesus por te libertar, porque foi Deus que enviou Jesus para libertar você de vícios, de escravidões, de alucinações, de trevas, de tudo que é mal. Hoje você é livre para amar, para adorar e ser feliz. Isso que é muito interessante, mas seja feliz na caminhada com Deus, porque Deus, Ele está esperando você abrir a porta do seu coração. Ele não vai te forçar você a nada, não vai. Isso é de você. Então, faça um convite a você. Vai para a igreja, leva a sua Bíblia, vai aprender da sã doutrina, a palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é fundamental que você aprenda. Eu congrego na Assembleia de Deus J.Meade, aqui de Itacahama. Se quiser vir fazer uma visita, ali a palavra ela é pregada. O culto começa às 17 horas, termina às 19. A entrada é gratuita, tem lugar para você sentar, ser feliz, amar a Deus, pedir obrigado pelo seu dia, pela tarde, pela noite, pelo que Ele tem feito na tua vida. Isso é muito bom e é gratificante, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Dudu na área, ativar o sininho para receber sempre notificação, porque Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Fica na paz e que Deus abençoe todos vocês. Espero vocês nos meus próximos vídeos, nas minhas próximas lives. Falou, até mais e tchau!